Olá, meu nome é Temis e esse canal é dedicado a contar histórias para você dormir. Então se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com os amigos, pois eu vou contar muitas outras histórias para você. A história de hoje é As Artes Negras. Esse é um conto chinês. As pessoas selvagens que haviam no sudoeste são mestres de muitas artes negras. Frequentemente, eles atraem homens do reino do meio para o meu país. Prometeram-lhes suas filhas em casamento, mas suas promessas não são confiáveis. Era uma vez um filho de uma família pobre que concordou em trabalhar por 3 anos para um dos selvagens para se tornar seu genro. No final desse tempo, o casamento foi celebrado e o casal recebeu uma casinha para um lar. Mas assim que eles entraram, a esposa alertou o marido para ficar de guarda, pois seus pais não gostavam dele e procurariam prejudicá-lo. De acordo com o costume, ela entrou em casa primeiro com uma lanterna acesa, mas quando o noivo a seguiu, ela havia desaparecido. E assim foi, dia após dia. Durante o dia, ela estava lá. Um dia, pouco depois de casado, sua esposa lhe disse: "Amanhã de manhã, minha mãe faz aniversário e você deve ir parabenizá-la. Eles vão oferecer-lhe chá e comida. O chá você pode beber, mas certifique-se de não tocar em nenhum dos alimentos. Mantenha isso em mente." Assim, no dia seguinte, a esposa e o marido foram à casa da mãe dela e deram os parabéns. Seus pais pareceram muito satisfeitos e serviram-lhe chá e doces. O genro bebeu, mas não comeu. Embora os pais de sua esposa, com palavras gentis e gestos amigáveis, insistissem para que ele se servisse. Por fim, o genro não sabia o que fazer e pensou que certamente eles não poderiam lhe causar mal nenhum. E vendo as enguias e os caranguejos recém-pescados no prato à sua frente, comeu um pouco dele. Sua esposa lançou-lhe um olhar de reprovação e ele apresentou alguma desculpa para se despedir. Mas sua sogra disse: "É meu aniversário. Você simplesmente deve provar meu macarrão de aniversário." Com isso, ela colocou um grande prato diante dele, cheio de macarrão, que parecia fios de prata, misturado com carne gorda e temperos com cogumelos defumados. Durante todo o tempo que viveu no campo, o genro nunca tinha visto um prato tão apetitoso. Seu cheiro agradável subiu tentadoramente até suas narinas, e ele não resistiu em erguer seus pauzinhos. Sua esposa olhou para ele, mas ele fingiu que não a viu. Ela tossiu significativamente, mas ele agiu como se não tivesse ouvido. Por fim, ela pisou no pé dele debaixo da mesa, e então ele recuperou o controle de si mesmo. Ele ainda não havia comido metade da comida e disse: "Minha fome está saciada." Então ele se despediu e partiu com a esposa. "Esse é um assunto sério. Você não quis ouvir minhas palavras e agora certamente terá que morrer." Mas ele não acreditou nela, até que de repente sentiu dores terríveis que logo se tornaram insuportáveis, de modo que ele caiu inconsciente no chão. Sua esposa imediatamente o pendurou pelos pés na viga do telhado e colocou uma panela cheia de carvão brilhante sob seu corpo e uma grande jarra de água, no qual ela derramou óleo de gergelim, em frente ao fogo diretamente abaixo de sua boca. E quando o fogo aqueceu completamente, ele de repente abriu a boca e você pode imaginar o que saiu dela: uma massa rastejante e contorcida de vermes venenosos, centopeias, sapos, girinos que caíam na jarra de água. Então sua esposa o desamarrou, carregando-o para a cama
deu-lhe vinho misturado com realgar para beber. Então ele se recuperou. O que você comeu na crença de que eram enguias e caranguejos, disse sua esposa, não passava de sapos e girinos, e o macarrão de aniversário eram vermes e centopeias venenosos. Mas você deve continuar a ter cuidado. Meus pais sabem que você não morreu e vão inventar outros planos malignos. Alguns dias depois, seu sogro lhe disse: há uma grande árvore crescendo no precipício que se projeta sob a caverna. Nela está um ninho de fênix. Você ainda é jovem e capaz de escalar, então vá lá rapidamente e traga os ovos para mim. O genro foi para casa e contou à esposa. Pegue longa vara de bambu, disse ela. Amarre-as juntas e prenda uma espada curva no topo. E pegue esses 9 pães e esses ovos de galinha. Há 7 vezes 7 deles. Leve-os junto com você em uma cesta. Quando você chegar ao local, verá um grande ninho nos galhos. Não suba na árvore, mas corte-a com a espada curva. Então jogue fora seus bastões e corra para salvar sua vida. Se um monstro aparecer e seguir você, jogue para ele os pães, 3 pães de cada vez. E finalmente, jogue os ovos no chão e volte para casa o mais rápido que puder. Desta forma, você pode escapar do perigo que o ameaça. O homem notou tudo o que ela disse exatamente e foi. E com certeza ele viu o ninho do pássaro. Não era tão grande quanto um pavilhão redondo. Então ele amarrou sua espada curva nas estacas, cortou a árvore com toda a sua força, colocou suas estacas no chão e nunca olhou em volta, mas correu para salvar sua vida. De repente ele ouviu o rugido de uma tempestade subindo acima dele. Quando ele olhou para cima, viu um grande dragão com muitas braças de comprimento e cerca de 3 metros de largura. Seus olhos brilhavam como 2 lâmpadas e ele cuspia fogo e chamas de sua boca. Ele havia esticado 2 antenas e estava tateando o chão. Então o homem rapidamente jogou os pães no ar. O dragão os pegou e demorou um pouco para devorá-los. Mas assim que o homem deu alguns passos, o dragão mais uma vez voou atrás dele. Então ele jogou mais pães para ele e quando os pães acabaram, ele virou sua cesta de modo que os ovos rolassem pelo chão. O dragão ainda não havia satisfeito sua fome e abriu suas mandíbulas gananciosas. Quando de repente ele avistou os ovos, ele desceu do ar e como os ovos estavam espalhados, demorou algum tempo até que eles os chupassem todos. Nesse íntere, o homem conseguiu fugir para sua casa. Quando ela entrou pela porta, viu sua esposa, ele disse a ela, em meio a soluços, tudo o que pude fazer para escapar e tenho sorte de não estar no estômago do dragão. Se esse tipo de coisa continuar por muito tempo, estou fadada a morrer. Com essas palavras, ele se ajoelhou e implorou lamentavelmente a sua esposa para salvar sua vida. Onde é a sua casa? Perguntou a esposa. A minha casa fica a cerca de 160 quilômetros daqui, no Reino do Meio. A minha velha mãe ainda vive. A única coisa que me preocupa é que somos tão pobres. Sua esposa disse: fugirei com você e encontraremos sua mãe. E não desperdice arrependimento com sua pobreza. Com isso, ela juntou toda a casa, guardada em forma de pétalas e pedras preciosas, colocou-as em uma bolsa e mandou o marido amarrar à cintura. Então ela também deu a ele um guarda-chuva, e no meio da noite eles escalaram as paredes com a ajuda de uma escada e fugiram. A esposa também lhe disse: pegue o guarda-chuva nas costas e corra o mais rápido que puder. Não abra e não olhe em volta. Eu te seguirei em segredo. Então ele virou para o norte e correu com todas as suas forças. Ele correu por um dia e uma noite. Percorreu quase 100 milhas
e ultrapassou os limites do país do povo selvagem. Quando suas pernas falharam e ele ficou com fome, diante dele estava uma aldeia na montanha. Ele parou no portão da aldeia para descansar, tirou um pouco de comida do bolso e começou a comer. E ele olhou em volta sem poder ver sua esposa. Disse para si mesmo: talvez ela tenha me enganado afinal e não venha comigo. Depois de terminar de comer, ele tomou um gole de uma fonte e se arrastou dolorosamente ainda mais. Quando o calor do dia era maior, uma violenta chuva da montanha de repente começou a cair. Na pressa, esqueceu-se que a mulher lhe dissera e abriu o guarda-chuva, e sua mulher caiu no chão. Ele a repreendeu: mais uma vez você não ouviu meu conselho. Agora o estrago está feito. Rapidamente, ela disse a ele para ir à aldeia comprar um galo branco, 7 xícaras de chá preto e meio pedaço de urga vermelha. Não economize nas moedas de prata no seu bolso, ela gritou atrás dele quando ele saiu. Ele foi para a aldeia, cuidou de tudo e voltou. A mulher rasgou o pano, fez um casaco com ele e o vestiu. Assim que caminharam alguns quilômetros, puderam ver uma nuvem vermelha subindo no sul, como um pássaro voando. Essa é minha mãe, disse a mulher. Em um momento, a nuvem estava acima. Então a mulher pegou a xícara de chá preto e jogou nela. 7 ela jogou e 7 caíram na terra novamente. Então eles puderam ouvir a mãe da nuvem chorando e repreendendo, e então a nuvem desapareceu. Eles continuaram por cerca de 4 horas. Então eles ouviram um som como o de seda sendo rasgada, e puderam ver uma nuvem negra como tinta, e avançaram contra o vento. Infelizmente, esse é o meu pai, disse a mulher. Esta é uma questão de vida ou morte, pois ele não nos deixará em paz. Por causa do meu amor por você, agora terei de desobedecer a mais sagrada das leis. Com essas palavras, ela rapidamente agarrou o galo branco, separou sua cabeça do seu corpo e jogou a cabeça no ar. Imediatamente a nuvem negra se dissipou e o corpo do seu pai, com a cabeça separada do tronco, caiu à beira da estrada. Então a mulher chorou amargamente, e quando ela chorou bastante, eles enterraram o cadáver. Em seguida, eles foram juntos para a casa do marido dela, onde encontraram uma velha mãe ainda viva. Eles então desfizeram o saco de pérolas e joias, compraram um bom terreno, construíram uma bela casa e se tornaram membros ricos e respeitados da comunidade.